Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus possa estar presente, trazendo-nos a inspiração necessária para o que a gente deva falar e não o que a gente queira, que é bem diferente. Muitas pessoas dentro da doutrina espírita, essa é a foto mais conhecida de Allan Kardec. Então as pessoas acreditam que baseado em Kardec, nós teríamos que ser pessoas sérias, sisudas, meio sem muito humor, e não é verdade. Porque toda pessoa voltada ao trabalho do bem tem que fazer por uma opção consciente consigo, porque ele tem que ser alegre, disposto e convicto na vontade de se melhorar e trabalhar, porque o bem não escraviza ninguém e nem força ninguém a trabalhar. E o Chico, comentando uma vez, que ele estava muito doente e apareceu o Dr. Bezerra para ele perguntando o que estava acontecendo. Ele falou: doutor, o senhor não está vendo aqui, eu estou igual um bumbo velho, doente, precisando de ajuda, né? E o doutor Bezerra virou para ele e falou assim: Chico, se você se considera o burro, então o que eu devo me considerar? Aí o Chico virou para ele e falou assim: o senhor é o veterinário de Deus, que cura os burros velhos da vida, né? E por que eu acho que o doutor Bezerra disse isso? Porque dentro da minha convicção, do que a gente tem estudado, eu tenho bem no fundo do meu coração que o Chico é o Kardec reencarnado. Porque não tem ninguém que conseguiu dar tanto ênfase, viver tão bem vivido como o Chico. Porque se nós pegarmos Jesus, Kardec e Chico, essas três figuras em tempos distintos têm uma personalidade muito forte. E as três se apagaram para destacar a grandeza de Deus, a lei de Deus. Que dentro das leis, né, a doutrina espírita não existe leis, né? Mas tem algumas coisas que ela salienta. Por exemplo, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Por que a necessidade do amor? Essa primeira enfoque. Porque na casa como nós estamos, qualquer casa, a gente se agrupa, se reúne por afinidade. Não importa as escolhas, mas a afinidade principal nossa é muito idêntica. E isso acontece com bairros, com cidades, com países. Os espíritos se agrupam por afinidade. Embora toda a evolução que possa aparecer no mundo, países mais evoluídos, países de primeiro mundo, a Terra toda se encontra numa posição moral idêntica. Não tem nenhum país com seres moralmente mais evoluído, encarnado ou desencarnado. Tudo é idêntico, somos todos iguais. O que os faz destacar-se são pessoas que desenvolveram mais atenção e preferem dar atenção à inteligência. Então o que acontece? Tudo que se baseia em termos de inteligência, em termos de economia, eles estão à nossa frente, ensinando a forma como deve ser, e nós estamos tentando aprender isso. Só que o povo brasileiro, segundo o livro A Caminho da Luz, no livro A Caminho da Luz fala assim: devido às guerras, todo o começo, né, em termos de constituição religiosa, evolução, que foi o lado do Oriente ali, as pessoas ainda visam e visavam com mais intensidade o valor de família, as tradições, o sangue. E esses espíritos que se cansaram disso e já se renderam à ideia do Evangelho de Jesus, começaram a vir para as Américas. E na distribuição, Jesus
fez com que a América do Norte seria a parte da inteligência, e a América do Sul, a parte nossa, seria a parte do coração. Então seriam seres que estavam mais comprometidos com o Evangelho de Jesus, mas mais pela afinidade do coração do que com a inteligência. Por isso que nós brasileiros aparentemente não damos bola para nada, né? Tudo a gente faz piadinha, tudo faz humor, tudo faz ironia, porque nós não temos no nosso fundo ainda, na nossa constituição espiritual, o fator de querer guardar muita raiva, muita mágoa de tudo que está se passando pela política, que está se mexendo, se acusando, falando. Se a gente começa a seguir isso, parece que dá um pouquinho de raiva na gente, né, do jeito que as pessoas estão agindo. Mas daí a pouquinho aparece uma piadinha, a gente já esquece e deixa para lá. Então, para nós, até se fizesse assim, ó, paga isso aí, vamos começar tudo de novo, para nós estava ótimo. Não precisava punir ninguém, não precisava correr atrás de ninguém, porque isso dá muito trabalho. Ficar provando que o outro está errado, então dá muito trabalho. Então a gente prefere deixar isso e continuar. E nós temos essa renovação, que o próprio Chico disse que isso vai ser exemplo para o mundo todo. Porque onde tem brasileiro, todo mundo sabe que o brasileiro é meio espertinho, né? Tomar cuidado e tal. Mas o humor do brasileiro, a felicidade do brasileiro não se acha em lugar nenhum. E o pessoal fica muito assim, contente conosco. E quando eles vêm nos visitar, eles percebem isso também. Embora todo o medo, toda a situação que fala que o nosso Brasil vive, nós ainda somos um país muito mais de paz do que de problemas. Só que a gente só vai aprender a ver isso com a instrução. Então o amor é importante para que a gente possa se conhecer, e só o amor é capaz de fazer com que a gente releve alguns defeitos, algumas falhas que todos nós temos. E a instrução é importante porque vai fazendo em nós uma reformulação das coisas velhas para coisas novas. Vai dando material intelectual para que a gente possa trocar aquela coisa antiga que nós temos por coisas novas. É imaginarmos, por exemplo, um balde cheio de água suja, que seria as nossas experiências passadas, a nossa inteligência atual. Não tem como a gente catar a nossa inteligência e jogar tudo fora e pôr água limpa, ou coisas novas. Mas tem como, no balde, com muita paciência, abrir uma torneira só numa gotinha, e essa gotinha vai... Deixar sentar, sujeira. Deixar sujeira. E essa gotinha vai fazendo, jogando toda a água suja fora, vai chegar uma hora que o balde está com água limpa. Então, para a doutrina espírita, já está aqui. Para a doutrina espírita, nós aprendemos isso, que se eu errar no português, vocês corrigem. Felicidade é perfeição. Infelicidade são as imperfeições. O português está certo até agora? Eu costumo pôr acento onde não tem. São as nossas imperfeições. Toda vez que tem felicidade espiritual em algum lugar, é porque se agrupam espíritos que buscam se aperfeiçoar, buscam tirar de si as falhas e os defeitos. Onde existe muita tristeza, muita dificuldade, muito problema, são espíritos ainda imperfeitos. Como a gente ouviu falar no negócio do cobertor, é interessante, porque às vezes pode ter passado pela nossa ideia nos nossos pensamentos, falar, mas todo ano tem que arrumar roupa para pobre, todo ano tem que arrumar agasalho, todo ano tem que arrumar cobertor. É que o pobre, né, deve ter uma casa muito boa, armários, ele pode guardar todos os cobertores. Esse eu ganhei no ano tal, esse no ano tal. Ele deve estar colecionando, ele deve ter lugar para guardar. Não chove dentro. Não chove dentro da casa do pobre, né? Então é fácil para ele guardar as coisas.
Então a gente percebe que vemos o mundo de acordo com onde nós estamos. E o Chico falou que a casa espírita tem que ser simples, porque aquele que tem um pouco mais, ele percebe que a vida não é a vida dele. E aquele que tem menos, ele vai se sentir bem porque está semelhante ao ambiente onde ele vive. Muitas pessoas que vivem na rua, é questão de evolução. Ainda não tem aquela ideia que o trabalho, o valor que o trabalho faz para conosco, é muito mais importante do que qualquer realização material que a gente queira sem ter trabalhado. Porque para nós, se ganharmos na loteria hoje aí, sei lá, loto, qualquer uma delas aí, se nós ganhássemos hoje 5 milhões, uma coisa é certa, o que nós menos íamos querer fazer é trabalhar. A gente ia dar um jeito para investir isso em algum lugar, para ganhar dinheiro, para não fazer nada e aproveitar a vida. E para a doutrina espírita, vida é uma só. Que ora nós estamos desencarnados e ora nós estamos encarnados. E hoje nós somos a soma de tudo que nós já passamos e o projeto do que nós queremos ser. Então, quando voltamos para o plano espiritual, nós vamos encontrar um ambiente exatamente igual ao que nós planejamos. Eu vi as águas ali para fluidificar. O Chico estava no centro, aí ele estava no lugar assim, duas pessoas conversando, né? E uma virou para a outra e falou assim: você não vai tirar a tampinha da garrafa para os espíritos fluidificarem? Eu falei: ah, não, os espíritos, se eles são espíritos, né, de verdade, eles conseguem pôr o fluido aí dentro, né? Consegue? Consegue. Aí o Chico estava perto e ele falou assim: se a gente pode facilitar, para que complicar? E às vezes a gente se disciplina muito em complicar. E não passamos a exercer em nós a simplicidade que existe no universo de descomplicar as coisas. Aí uma pessoa estava lá e falou: Chico, por que a garrafa para água fluida tem que ser branca? Aí o Chico estava perto assim, o doutor Bezerra falou para ele: fala para ele que é porque se cair um mosquito dentro a gente vê logo, para tirar. Independe da cor. Ah, se você vestir preto você atrai coisa ruim. Mentira. Se você vestir vermelho você atrai não sei o quê. Tudo quanto é cor, né? Se você vestir amarelo atrai dinheiro. Não é amarelo e fica sem fazer nada. Qualquer cor. E Emmanuel fala que se não fosse o negro da noite, nós jamais teríamos ideia das estrelas. Que alguém conhece, alguém conseguiu ver estrela durante o dia? Só quando acerta o dedinho na cadeira assim, né? Aí vê a estrela, quase embora. Então as coisas são muito simples dentro da natureza, como a lei de Deus para nós é muito simples. Que a lei de Deus que pôs em nossa consciência é o amor. E Jesus reafirmou ela novamente, que amar o próximo como a si mesmo é a coisa mais sagrada. Só que também ele não fez nenhuma utopia de vantagens. Ó, o que você faz, você colhe. O que você planta, você colhe. Existe a ideia do socialismo. Todo mundo igual. Isso é bobagem. Não existe isso. No livro A Caminho da Luz fala exatamente isso. No Evangelho segundo o Espiritismo fala exatamente isso. Isso é bobagem, o socialismo, como as pessoas apresentam. E quem o apresenta com vantagens é porque quer tirar vantagem daqueles que acreditam. Porque é impossível ter o mesmo mérito uma pessoa que se esforça para aprender e um que não faz nada, não está nem aí, é indolente. É impossível ter o mesmo mérito aquele que trabalha todos os dias confiando pouco a pouco do que aquele que não quer trabalhar e quer aproveitar de quem trabalhou. É impossível alguém que faz de tudo para ser correto moralmente e outro que não está nem aí, despreocupado em atrapalhar ou se estragar, ou não é meu mesmo. Então não tem isso em termos de justiça divina, porque nós temos que receber o que realmente fizemos por merecer. E isso tanto para as coisas boas, para as coisas não muito boas. Nós temos o direito de ter uma casa boa, desde que trabalhemos para isso. Nós temos direito de ter um carro bom, desde que trabalhemos para isso.
Nós temos o direito de viajar, passear, desde que trabalhemos para isso. Nós temos o direito de fazer cirurgia plástica, também temos o direito de fazer isso. Porque o Chico disse que a gente não tem o direito de ficar assustando os outros com a nossa feiura, né? Então a gente tem que procurar assustar menos às vezes. Porque são a inspiração de nós continuarmos. Quando evoluirmos mais e conseguirmos entender mais os valores espirituais, as coisas materiais não terão importância para nós. Porque existe outro tipo de riqueza que traz muito mais felicidade do que as coisas materiais. Mas isso nós só vamos aprender com o tempo e com a necessidade das instruções que nós vamos buscando para nós mesmos. Emmanuel fala, não foi nem bem Emmanuel, foi no livro Libertação, André Luiz psicografando, mas Emmanuel tem uma outra mensagem, que a semana de 7 dias tem 168 horas. No máximo, nós por semana dedicamos 6 horas à nossa evolução espiritual, a buscar alguma coisa espiritual. Então vamos assim, em termos de comparação, se nós tivermos um recipiente e usarmos esse recipiente a semana toda usando, sei lá, gasolina, vai. Chega num fim de semana, a gente quer usar ele para carregar leite, vai ser fácil sair o cheiro? Não vai. A doutrina espírita nos fala que todos nós somos médicos. Chico, só tem um acento. Que todos nós somos médicos. E isso é uma realidade. Porque todo momento que nós estivermos conversando com alguém, interagindo com alguém, nós não estaremos sozinhos. Nós sempre estaremos sendo influenciados de acordo com o que pensamos e desejamos com aqueles que estão ao nosso lado. Então, uma pessoa que a semana inteira se preocupa, corre só com as coisas do dia a dia, não tem uma ideia de tirar o pensamento das coisas materiais. Chega o dia dele ir na casa espírita, ele vai ficar lá 2 horas sentadinho recebendo espírito. Que espírito? O que ele vai receber? Espíritos evoluídos? Não vai. Ele vai receber exatamente os espíritos a qual ele se envolveu a semana toda nos seus pensamentos. Uma pessoa que leva o dia inteiro brigando, seja lá qual for o motivo, que o moda, o futebol, ou sei lá, política, leva o dia inteiro brigando a esse respeito e fixo nessa ideia, vai ter uma noite tranquila? Não vai. Porque no momento que ele parar para dormir, ele vai se encontrar com todos aqueles espíritos que ele fixou o pensamento durante o dia. Então, a doutrina espírita nos fala que nada dá salto. Eu vou me concentrar, fazer uma prece e vai resolver a vida. Não funciona assim. A prece começa a despertar em nós o interruptor de ligação com Deus. E conforme nós vamos usando a prece, não é para fugir do nosso trabalho diário, muito pelo contrário, é para nós pegarmos firmes no nosso trabalho diário, pegarmos a responsabilidade que nos é concedida e ver a melhor forma possível que nós temos de favorecer e beneficiar aqueles que estão ao nosso redor. Porque dentro da evolução dos espíritos, nós podemos nos dedicar, nos aplicar a ponto de não precisarmos mais voltar a reencarnar na Terra se nós evoluirmos moralmente, não cientificamente, moralmente, a ponto de estarmos acima da evolução moral da Terra. Nós não precisaríamos mais reencarnar na Terra até que a Terra chegasse ao nível moral onde nós conseguimos estar. Só que qual o objetivo da reencarnação? Segundo a doutrina espírita, o objetivo nosso da reencarnação, segundo Deus nos propôs,
é a evolução. Esse é o objetivo da reencarnação. Não tem outro objetivo. Só que como nós temos o livre-arbítrio, às vezes nós achamos que somos melhores que os outros, tiramos o direito do outro, porque nos achamos melhor, e vamos nos comprometendo com a lei. Aí nós precisamos reencarnar para evoluir e ressarcir o débito que nós ocasionamos no outro, seja ele moral, físico, financeiro, de qualquer ordem, psicológico. Nós somos obrigados a renascer e acertar. Mas aí nós evoluímos bastante, não precisamos mais nascer. Mas só que ficou para trás corações que a gente ama, pessoas que a gente gosta, e a gente não vai deixar quem a gente gosta sofrendo. Então a gente fala: Senhor, posso nascer de novo? Posso ajudar? Pode. Porque o próprio Jesus nos demonstrou a nossa necessidade de aceitar os sirineus da nossa vida. Porque tem pessoas que chegam na nossa vida para nos ajudar. Então, se tem aqueles que nos ajudam, por que nós não vamos ajudar os outros? Então nós voltamos a reencarnar. Não vemos mais as dificuldades das provas, porque nós já temos passado por isso e sabemos tirar de letra. Problema físico não vamos ligar, problema financeiro não vamos ligar, problemas emocionais nós não vamos ligar, porque sabemos que isso é passageiro, passa muito rápido. Se nós, tem aqui menos que 30 tem pouco, né? Bom, quem tem de 30 para cima, vai. Se a gente parar para pensar, a gente tem as mesmas vontades que tinha lá do 14, 15 anos. Os mesmos desejos, as mesmas ideias a gente tem, só que o corpo já não ajuda mais, então a gente se contém só ficar no pensamento. Então isso passa muito rápido. Então nós, quando mais evoluído, nós vamos tentar aproveitar melhor o tempo, o aprendizado e fazer com que isso possa ser levado adiante, mas sem ter essa consciência de recompensa. Porque hoje a maioria de nós, devido a várias reencarnações passadas que nós já tivemos, nós ficamos com medo de não fazer uma caridade ou de não ajudar, porque se não fizermos isso, Deus vai castigar. Deus não castiga. Muito pelo contrário, Deus não quer o desaparecimento da pessoa mais cruel que possa existir. Deus não quer que ele desapareça assim. Muito pelo contrário, ele quer que ele se reanime e veja as possibilidades que ele tem de ajudar e auxiliar. Porque qualquer espírito hoje reencarnado que chega a uma posição de destaque social, política, financeira, são espíritos que já agregaram muita inteligência. Qualquer um. Às vezes a gente pode falar: o cara lá político é ignorante, não sei o que, ele pode não ter estudo nessa, mas é um espírito que já tem um alto grau de inteligência, de conhecimento. Ah, mas então por que agiu daquele jeito? Problema dele. Porque todo mundo quer ter a vida bonita do médico, né? Mas poucos querem acordar às 6 horas da manhã para estar lá no hospital dando atenção. Todo mundo quer ter uma vida de destaque, mas ninguém quer se disciplinar a ponto de aceitar todas as incumbências. Então a doutrina espírita, com o estudo dela, nos mostra exatamente isso. Uma vez o Bacelli foi na casa do Chico, que ele se reuniu toda quarta-feira. Ele chegou lá, o Chico estava estudando o Evangelho. Estava sentado lendo, pelo menos, né? Ele era o Evangelho quase que reencarnado. Aí o Bacelli falou: Chico, está estudando aí o Evangelho? Você está fazendo o quê? Ele falou: para mim não esquecer. Mas uma outra vez, o Chico declarou que aos 5 anos de idade, ele conhecia perfeitamente, lembrava de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tinha na sua lembrança. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi todo escrito por Kardec, com exceção da instrução dos Espíritos. Então quem escreveu tem aquilo no seu foro íntimo, tem aquilo armazenado a ponto de qualquer momento está no uso, porque ele adquiriu aquilo. Então nós só saberemos nos sobrepor às dificuldades do dia a dia, os reveses do dia a dia, se nós tivermos essa bagagem íntima.
Porque o que seria mais importante para nós? Perder toda a fortuna ou a vida? E, no entanto, tem pessoas que perderam um pouco de dinheiro e se matou. Isso é uma escolha. Então, o que se passa quando nós cometemos algumas infrações com relação à lei de Deus? Primeiro, nós temos que nos situar na faixa do arrependimento. Entender que nós erramos. E qualquer reclamação nossa sobre qualquer aspecto externo da vida é uma atitude de revolta nossa contra Deus. Oh, mas não posso reclamar de nada? Pode. Então o que isso vai ajudar se reclamar não funciona? Nós vamos saber exatamente na escala espiritual onde nós estamos. E toda vez que nós nascemos perfeitamente físico, perfeito, são as características de prova de espíritos rebeldes e preguiçosos. Se nós estamos ainda reclamando das coisas, é porque nós somos espíritos rebeldes. Ainda não aceitamos as coisas como Deus a permite para o nosso aprendizado. Seria a mesma coisa que o professor, numa sala de aula, distribuísse os alunos, colocando os maiores atrás para não atrapalhar os menores que ficariam na frente. E o grandão lá de trás quisesse vir para frente, ele estaria atrapalhando todo mundo. Então, quando não reconhecermos, não arrependermos que ver que o erro é nosso, fica difícil a iniciativa, a esperança em nós de nos corrigirmos. Se nós chegarmos a esse estágio de ver que todos os problemas que temos é responsabilidade nossa, não dos outros, porque se nós não soubéssemos posicionar, a gente saberia se defender dos problemas que nós criamos para nós mesmos. Quando nos arrependemos, já nos colocamos na condição de ver. Depois nós temos que fazer a programação para quitar essa dívida que nós criamos. E depois nós vamos ter a outra oportunidade de se equilibrar com aqueles que estavam ao nosso redor. Porque a missão no bem são para grandes espíritos que já estão acima dos gostos humanos. As coisas humanas já não atraem nenhuma atenção para esses espíritos que se reencarnam. Por isso que eles se devotam inteiramente à melhora do semelhante. Mas, independentemente, todos nós temos pequenas missões. Todos nós. E uma das mais sagradas missões de nós é a paternidade. A responsabilidade de educar aqueles espíritos que Deus nos confiou, mas que não são nossos. Então, quanto mais coerência, mais discernimento nós colocarmos para educar esses espíritos que Deus nos confiou, melhor vai ser a humanidade para o futuro. E a maneira mais fácil de educarmos nossos filhos não é falar muito, mas exemplificar bastante como agimos. E eles vão nos copiar exatamente o que nós ensinamos na ação. Se isso vale para nossos filhos, vale para aqueles que estão ao nosso redor. O espírito, quando fala que está nas trevas, nas comunicações, quando ele não tem luz, é porque ele apagou a luz que existia nele com seus complexos de culpa. Porque quem nos criou? Foi Deus. Se Deus é perfeição absoluta em tudo, uma coisa é certa: nós não temos defeito de fabricação. Nenhum de nós foi criado espírito imperfeito, espírito com erros. Nós não precisamos fazer recalque. Igual o carro deu problema, vai lá, leva e desconserta. Nós não precisamos disso. Nós nascemos perfeitos. Só que não temos o mérito de receber as coisas que não fizemos jus por merecer. Então isso cai por terra a ideia que nós já aprendemos de outras religiões trazidas, que Deus criou os espíritos puros, anjos da guarda. Seria ilógico. Porque o espírito puro, o anjo da guarda, se ele recebesse o mérito de ser infalível, qual então a falha nossa de só receber dificuldade para trabalhar e aprender e se disciplinar? Ele não fez nada para merecer o posto que ele está. Por que nós teremos que ser
excluído dessa benesse. Então a doutrina espírita nos diz que aquele que está lá em cima, né? Porque falando da guarda a gente imagina com asa, mas é aquele espírito que tem a visão a mais, a distância a mais e consegue nos intuir. Ele não guarda a gente do perigo, mas nos intui para não errarmos naquela situação. Como a gente ainda tem aquelas pendências, né? A gente tem vontade de experimentar a coisa, mesmo sabendo que vai ser ruim, a gente tem vontade de experimentar, ver como é que é. Chega um momento que a gente fica na dúvida, a gente fala assim: ah, seja o que Deus quiser. Deus quis e fez a lei, é assim. Transgrediu, problema nosso. Ele não é culpado. Se nós estamos indo numa estrada reta, que vai daqui a um determinado ponto de referência, reta a estrada, e no meio do caminho a gente começa a ver um monte de coisa diferente, assim, a gente quer ir lá ver para conhecer, o problema é nosso, vai lá. Só que para ir lá você vai ter que voltar aqui e seguir o caminho de novo. Enquanto a gente ainda não se conscientiza da continuidade da vida, os valores das coisas espirituais, nós vamos passeando, vai se distraindo, vai voltando, vai. E um aprendiz chegou para um espírito orientador que falou o seguinte: um pastor de um grande rebanho, se uma ovelha se desgarra e sai, o que o pastor vai fazer? Ele vai atrás. Vai lá, pega a ovelha, traz de novo para o rebanho. Aí a ovelha começa a achar que a grama do vizinho é mais verde, quer ir pular de lá de novo. Aí o aprendiz, não muito satisfeito, falou assim: mas se a ovelha resolve sair e sumir da vista do pastor, o pastor não tem como saber onde ela está. Aí o espírito orientador falou assim: bom, aí no caso o pastor manda o cão ir buscá-lo. Porque seria ilógico abandonar o maior rebanho agregado para ir atrás de uma ovelha rebelde. Então manda o cão. E o cão seria os nossos sofrimentos. Mas sem sofrer na terra, se a vida está muito boa, nós não estamos evoluindo. Porque o que faz o espírito despertar para a evolução são 3 situações atualmente no planeta, que seria a doença, a finança e o emocional. Então é impossível alguém não estar passando por uma situação dessa no momento. Às vezes passa pelas 3. Ah, mas eu não estou passando por nenhuma. Então faz o balanço do que você já venceu, porque vai vir de novo. Estou inventando? Não. Está no livro Entre a Terra e o Céu, psicografado pelo Chico. A espiritualidade arrumou tudo, acertou tudo para encaixar aquele grupo. Aí a paz estabeleceu naquele grupo. Bom, então daqui para frente é só subir? Não. Porque se isso for assim, o orgulho ressalta em nós com muito mais força. Uma noção melhor que os outros. Nossa, olha, o meu parente salvou no acidente, aquele lá morreu no acidente. Isso não é o acaso, isso não é privilégio. É porque é provável que aquele já quitou a dívida dele, não tem por que ele ficar. Embora nos choque, às vezes, as formas como nós precisamos sair da vida, isso com a espiritualidade maior pouco importa. O jeito que nós desencarnamos da vida, o jeito que nós saímos da vida, isso pouco importa. Mas se nós ainda estamos aqui, é porque nós temos serviço para fazer, nós temos trabalho para fazer. Ah, mas eu preciso ter uma qualidade de vida. Peraí, você quer ter qualidade de vida onde? Aqui ou lá? Aqui, o dia, 8 horas, 6 horas, a gente vai, deita e dorme, esquece. Coisa começa a pegar, a gente arruma um dinheirinho, sai de férias, vai passear, volta maravilhado, tira um monte de foto e nós vamos nos distraindo e não fazendo as nossas obrigações, às vezes. No mundo espiritual, quando deixamos o corpo, é 24 horas por dia ligado no problema que deixamos para trás sem resolver. Então, onde é melhor a qualidade de vida? Onde nós somos determinados eternamente a viver? Ou aqui que possamos viver 70, 80 anos? Se vivêssemos 100 anos, é muito rápido ainda. É muito pouco.
mas lá nós vamos estar mais tempo ligados. Então, às vezes, nós passamos a vida toda criando inimizade, criando problemas, e quando desencarnamos, para onde que nós vamos? Não sei se eu já falei isso aqui alguma vez. Alguém tem ideia para onde vai depois que desencarna? Se desencarnar agora, não estou matando ninguém, tá? Mas se desencarnar agora, para onde que nós vamos? Essa palavra é muito bonita. Fazer um tour. Fazer um tour. Estou atropelando aqui a imperfeição. Aqui eu vou pôr aqui a terra. A palavra umbral nós não encontramos na codificação do Livro dos Espíritos, mas ela está, a palavra umbral, nós vamos encontrar erraticidade. O que é a erraticidade? É a faixa onde todos os espíritos estão que precisam voltar a reencarnar na Terra por alguma razão. Essa é a erraticidade. O Chico Xavier, quando desencarnou, passou no umbral? Com certeza, né? Com certeza sim. Passou correndo. Passou correndo. Porque aqui é a Terra. Então existe 9 camadas consideradas do umbral. Daqui para cima é as zonas de perfeição. Mas existe 9 camadas diferentes. Então o tempo que a gente vai levar vai depender da nossa evolução. Ele passou. Não tem jeito de não passar. Foguete. Né? Alguém consegue ir para São Paulo sem passar no trevo aqui do... Pode dar volta, mas vamos arrumar um lugar que não dá para passar, vai. Tem que passar por ali. Então é a mesma coisa, nós temos que passar pelo umbral. Mas se nós desencarnássemos hoje e fôssemos para a cidade de nosso lar, para quem lê o livro, não seria uma bênção? Só que nosso lar está aqui, ó, no limite do umbral. Todos os espíritos que estão no nosso lar terão que voltar a reencarnar, com exceção dos diretores. Mas são todos passíveis de reencarnar. E já é um lugar muito bom de se viver, que em 1940 tinha 1 milhão de pessoas, extremamente organizado. Mas se nós desencarnássemos hoje, para onde nós iríamos? O umbral, nós podemos ficar tranquilos que nós vamos. Porque o umbral, na realidade, em termos de dicionário, é passagem. É uma passagem, é um local. E para nós o umbral, a passagem é um túmulo. Para voltar é o berço. Então o umbral é a passagem para voltar, berço para sair, túmulo. Quando nós acabamos o nosso dia de trabalho, para onde nós voltamos? Para casa. Depois de assistirmos o nosso funeral, dependendo do nosso estado, nós vamos ver o nosso funeral, vamos ver as pessoas e vamos ter a felicidade de ver nossos parentes, cunhados, sogros, sogra, os amigos, tecerem um comentário do que achavam de nós. Por um novo despertar. Por um novo despertar ou enlouquecer, né? Tem algum velório que a gente vai e não conta piadinha? Sempre não tem uma piadinha? Que disse que tinha um bêbado no velório e estava perto do caixão olhando assim. Chegou um cara perto dele e falou: quem morreu? Ele fez assim, ó. Acabou virando piada, né? Então, primeiro contato. Esse foi o momento umbralino, meu infeliz. Então, o primeiro contato nosso no mundo espiritual é com o que nós fizemos com as nossas amizades. Depois nós vamos para casa. Aí na nossa casa nós vamos ver o que deixamos. Se for homem,
para a esposa e para os filhos. Se for mulher, para o marido e para os filhos. A ideia que nós deixamos montada, os valores que nós deixamos, se são espirituais ou se são materiais. E isso dá uma noção no livro Mensageiros. Então, o que é importante que a doutrina nos aconselha? É o culto do Evangelho no lar. Que nós vamos criando na nossa casa situações, ideias de proteção. Porque esse aqui, não fica ofendido não, mas você fazer essa casinha. Isso aqui é a nossa casinha. Uma árvore. Umas florzinhas. Isso aqui é a nossa casa. É uma casa normal, material normalmente. Porque Emmanuel fala que a maior propriedade que a gente possa ter, por melhor que ela seja, ela não passa de uma tatuagem na superfície da terra. Com o tempo vai desmontar, vai se perder. Então aqui nós começamos a fazer o culto do Evangelho no lar. Vamos pôr a mesa nossa aqui. Nós estamos sentadinhos aqui. Começa a criar em torno dos nossos pensamentos uma luz. Porque no livro Missionários da Luz fala que nós temos uma glândula aqui atrás da cabeça. Quem já leu o livro Missionários da Eclipse, uma glândula pineal, né? É. Já foi atualizando igual sistema respiratório. Não. Como é que é? Digestório, digestivo? A gente falava digestivo, agora virou digestório, né? Então vai mudando as coisas. E no momento da prece, essa glândula começa a se acender com uma pequena luz. Então lá atrás Jesus já falava para nós: faça brilhar a tua luz. Quer fazer com que a gente, nossos pensamentos, se volte para as coisas celestes, para as coisas espirituais. Então nós começamos a fazer, vai criando um campo de luz entre nós, nas coisas espirituais. Vamos sendo disciplinados, firmando, esse campo de luz passa a proteger a nossa casa. Casais com base reta, Emmanuel fala no Missionários da Luz, que o quarto do casal ganha uma proteção a mais. Que o que acontece lá com o casal é problema do casal. O espírito superior não se intromete, porque é decisão dele, e o inferior não entra. Então, vários casais com bases retas. Então nós vamos criando um campo de proteção em casa, que depois do dia, quando chegamos em casa, a gente sente verdadeiramente a paz. E o culto do Evangelho no lar vai fazendo com que a água que a gente coloca a fluidificar e também a água que nós bebemos, ela vai se agregando fluidos salutares e a família mais dificilmente fica doente, mais dificilmente tem problema. Então, o inverso dá para imaginar o que acontece. Porque parece que a coisa é desmontada, parece que a coisa é atrapalhada. Mas é a plantação que nós fazemos, é o que nós colhemos. Então, qual o objetivo da doutrina espírita? Desmaterializar as coisas. Não é destruir a matéria, mas ver todas as coisas materiais que possamos ter, o lado espiritual delas. A forma como isso possa ser aproveitado, estimulando outras pessoas a fazer o mesmo trabalho, a se dispor a trabalhar, a se dispor a ir em frente. Porque, embora algumas correntes falam que se baixasse um decreto implantando o socialismo, as coisas modificariam. E o Chico fala que não é bem assim. Mas se nós acreditamos realmente que o socialismo é a distribuição das rendas, que não é só isso, começamos a distribuir o que nós temos. Pega metade do que nós temos e já dá. Nós vamos dar para o primeiro que aparecer na frente? Não, nós vamos começar a ver se a pessoa merece aquilo lá que é fruto do nosso trabalho. Então, em vez de nós fazermos isso, por que não inspirar todos aqueles com boas conversas, bons pensamentos, bons livros, boas inspirações, a fazer o mesmo, a adquirir o pão nosso de cada dia, que ele irá se fortalecer confiando na sua capacidade. Porque Emmanuel faz uma lembrança. Estou passando a hora. Vou acabar só nessa hora. Na parábola de Jesus do semeador.
E todo mundo acho que já ouviu falar da palavra do semeador, né? O homem saiu jogando a semente e tal, produzindo, uma deu tanto, tal. Mas Emmanuel faz uma observação. Que o homem não criou o céu, o homem não criou a chuva, o homem não criou as diferenças climáticas, o homem não criou a terra, já falei? A terra, já falei? Não. Não criou a terra, não criou as plantas, não criou a semente, mas sobrou para o homem a honra do trabalho. Sobrou para nós a honra do trabalho, porque tudo é de Deus, tudo pertence a Deus que nos concede. Então, para nós, a honra seria o trabalho e, de preferência, o trabalho do bem. E que Jesus nos abençoe. Três coisas aprendi com você hoje. A lição foi dada. A lição foi dada. O ensino foi dado. Agora, o aprendizado vai depender do aprendiz. Segundo, que a água pode estar calma, mas que tem crocodilo, que a gente tenha cuidado. Que a maré, que está tudo calminho, mas tem crocodilo. Eu quero chegar no túmulo melhor do que eu cheguei no berço. Eu também. Muito obrigada, José.